Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo diz o seguinte: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, em sua carta aos Romanos, inspirado pelo próprio Deus, vai revelar a tentação que todo ser humano sofrerá de se amoldar e se conformar com este mundo. Devemos nos esforçar, mas ele também revela que nós devemos nos esforçar para renovarmos a nossa mente, blindando ela contra todo esse molde que o mundo tenta colocar em nós. Como Salomão disse em Eclesiastes, não há nada novo debaixo do sol. Entretanto, nós ainda continuamos a cair nas artimanhas do diabo, pois nós não as conhecemos, porque nós não estudamos os nossos antepassados. Nessa série nós falaremos, o tema dessa série é Pecados Aceitáveis. Falaremos sobre coisas pecaminosas, mas que se tornaram tão comuns que em nosso meio, que simplesmente nós mesmos as tornamos coisas comuns, normais e cotidianas. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o pecado aceitável de levar a vida no automático. Quantos de nós nos adaptamos tanto à nossa rotina, à maneira que vivemos nossa segunda-feira, à maneira que vivemos nossa semana inteira, como vivemos no trabalho, como cuidamos da nossa família aos finais de semana, como passamos o tempo de lazer, como vamos ao culto, como vamos à igreja, como fazemos nossa célula, nossos pequenos grupos, que nós simplesmente começamos a levar a vida no automático. Viver, alguém já disse, eu não sei quem, que viver é um privilégio para poucos. A maioria das pessoas apenas existe. E viver no automático é abrir mão da capacidade de viver por se conformar demais com a vida que se tem levado. Muitas pessoas nunca experimentarão nada de novo e nada de melhor em sua vida simplesmente porque decidiram se conformar com o que já têm. Albert Einstein já dizia que é impossível querer resultados novos fazendo as mesmas coisas sempre. Entretanto, se apenas o fato de viver no automático nos prejudicasse e não fosse o suficiente, hoje nós deveríamos entender que viver no automático também é pecado. O Senhor não deseja que todos os dias, quando nós acordarmos, estejamos dispostos apenas a fazer a coisa certa. Para Deus, os fins não justificam os meios. Para Deus importa, e importa muito, que o certo seja feito também da maneira certa. Paulo, mais uma vez escrevendo, só que agora aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23, vai dizer: E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como a Deus e não aos homens. A Bíblia revela que, diferente dos padrões deste mundo que tendem a nos fazer nos conformar com a vida que levamos e começar a levá-la no automático, os padrões de Deus são de expectativas afloradas sempre. Nós não devemos apenas acordar para viver mais um dia de vida no automático, mas sim saber que aquele novo dia traz novas oportunidades, novas possibilidades e cheio de expectativas também acerca do que Deus irá fazer naquele dia. Quando vemos em Colossenses para fazermos de todo o coração, como para Deus e não para os homens, compreendemos que o que Deus quer, o padrão que Deus deseja de nós, não é acordar simplesmente disposto e preparado para viver o melhor, mas acordar disposto e preparado também para entregar o melhor. É acordar todos os dias e saber que não dei meu máximo no meu trabalho ainda, não limpei a casa da melhor maneira, não orei como eu podia, não estudei a palavra como eu deveria, não levei o evangelho à quantidade de pessoas que eu poderia ter levado, não amei minha família da maneira que eu poderia ter amado, eu ainda não dei o meu máximo. Parar de viver no automático não é somente acordar e saber que viverei o melhor de Deus para mim naquele dia, mas é também acordar com a disposição de entregar o meu melhor para Deus naquele dia. Porque tudo que eu faço é para Ele. O apóstolo Paulo vai dizer que tudo quanto fizermos, que façamos para a glória de Deus. Por levarmos nossa vida no automático, nós esquecemos de manter a moderação entre fidelidade e qualidade. O Senhor Jesus, ao contar a parábola do servo que entraria na alegria do seu Senhor, Ele não diz que o servo era fiel, alguém que fazia sempre as coisas certas, alguém que fazia sempre da mesma maneira. Ele diz que o servo que entraria na alegria do Senhor era o servo bom e fiel. Não era apenas o servo que fazia o que era certo,
mas era o servo que fazia o que era certo da maneira certa. E a maneira certa é com entrega total todos os dias. Que possamos levar no nosso próprio corpo a mortificação de Cristo, para que a vida dele seja vista também na nossa vida. E para que a vida dele seja manifestada em nós, como ela realmente foi vivida, não foi no automático, mas foi uma vida de entrega total. Decida hoje receber e viver a dádiva, que é viver de maneira intensa e de entrega total. Saia do automático.